Olá, pessoal, tudo bem? No nosso último encontro, nós criamos a nossa aplicação, vimos a nossa REST API, que nós vamos utilizar para capturar os nossos dados, e hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos justamente criar aqui a API que vai interagir com o nosso REST API para consumir os dados que a mesma vai fornecer. Vamos lá? Bom, pessoal, estou aqui com a nossa classe GameScore API aberta e nós vamos começar a implementação da mesma. Primeira coisa que eu vou criar aqui, pessoal, nós vamos adicionar aqui na nossa classe duas propriedades, tá? Perdão. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, nós vamos criar na nossa classe uma constante, tá? Qual o objetivo dessa constante? Ela vai servir para armazenar, pessoal, o endereço onde se encontram os dados que nós vamos interagir. Então, aqui é o endereço da nossa REST API, em especial, né, a parte do HiScore, porque a nossa API ali que eu mostrei para vocês, ela também tem outros dados. Então, imaginem aí quem nunca trabalhou com formatos desse tipo, imagine que aqui são tabelas, tá? Então tem uma REST API, ela consegue interagir com os dados que estão supostamente em meu banco de dados, e aqui são as tabelinhas que eu posso interagir ali, tá? Só que os dados não estão em formatos de tabela, tá? Estão no formato JSON. E aqui eu tenho user, HiScore, coleta de dados, translate game. Então, no nosso caso, nós vamos utilizar os dados que estão aqui, ó, HiScore. Beleza? E também vamos armazenar dados aqui no objeto HiScores. Então, vamos lá. E aqui, ó, é justamente o endereço que nós vamos utilizar para fazer isso. Primeira coisa que nós vamos criar aqui, pessoal, na nossa API, é um método chamado getClient. Qual o objetivo desse método, pessoal? Ele vai nos proporcionar aqui um objeto que consegue interagir, fazer requisições de web. Então, eu consigo enviar dados para um site e pegar dados de um site por meio de um HTTP client. Ó. Ele está vermelhinho aqui, por quê? Porque eu preciso adicionar o using dele, ó, usingsystem.net.http. E aí, ele veio para cá, ó. Tá vendo? Pronto. Então, basicamente, eu criei um método, só para não precisar ficar toda hora fazendo isso. Ó. Ele faz o quê? Ele cria um objeto do tipo HTTP client e fala que os headers, né, do nosso client vai ser do tipo aplicação JSON. Então, quer dizer que eu vou interagir com recursos do tipo JSON e a conexão aqui é do tipo closed, fechada. Tá? Então, já está lá. Então, definir os cabeçalhos do nosso componente, porque ele vai enviar dados para o endereço e ele vai precisar desses cabeçalhos aqui. Beleza? Maravilha. E agora, pessoal, nós vamos criar aqui um dos métodos mais importantes de toda CRUD, que é o quê? O método que pega todos os dados, tá? De uma maneira geral. E esse método aqui, pessoal, é este daqui, ó, public async, porque é um método assíncrono, tá? E ele é do tipo task, ó, ele é uma tarefa que ele vai ser executado como uma tarefa do sistema, vamos dizer assim, que é do tipo list, então ele vai me devolver uma lista de dados que armazena objetos do tipo GameScore. Viram que show de bola? Por que está vermelhinho, Danilo? Porque eu preciso adicionar aqui, ó, o Threading Tasks e também eu preciso adicionar o GameScore. Então, olha lá, o model. Ó. Então, ele adicionou aqui nos nossos usings o Threading Tasks e também o model onde se encontra o nosso GameScore. Beleza? E aí, o que ele faz? Ó, aqui dentro é um método público que
Aqui dentro ele cria um game client, né? Um HTTP client, perdão. Tá ali, ó, usando o nosso método privado, ó. Então, eu já tenho esse objeto que vai poder fazer requisições na web e eu vou fazer uma requisição do tipo GET, tá? Que serve para interagir com o site e pegar os dados dele, de um endereço. Então, tá aqui, ó. E aqui eu passo o endereço do site que eu quero interagir, que é esse daqui, a nossa URL. Tá aqui. Então, quando eu utilizar esse método, pessoal, basicamente o que ele vai fazer? Ele vai me trazer isso aqui que vocês estão vendo na tela, todos esses dados. Tá vendo? Só que neste formato, no formato JSON. Então, o que acontece? Esses dois comandinhos são iguais, ó. Eu definindo aqui o tipo da variável response, que ele é do tipo HTTP response message, ou aqui utilizando o var, que ele define seu tipo na hora que ele receber os dados, tá? Tanto faz, utilizar o de cima ou de baixo vai ser a mesma coisa. Só tomem cuidado com a passagem de parâmetros aqui, que é URL. Então, esta variável aqui vai ser do tipo HTTP response message e ela vai armazenar como propriedade, pessoal, os dados que eu obtive desse endereço URL. E aqui eu estou fazendo um if, ó, onde eu estou perguntando: o response, você conseguiu executar com sucesso a operação? Então, quando isso aqui for válido, significa que o código de retorno é o código 200, né? Então, quer dizer que ele conseguiu, ok? E detalhe, ó, o método getAssign, né? Ele faz essa requisição e ele é assíncrono. Então, eu preciso utilizar o await aqui para ele aguardar o retorno dos dados. Beleza? Pronto. Se aconteceu tudo belezinha, se funcionou, então eu vou fazer o quê? Eu vou criar aqui um objeto do tipo string, tá? Uma variável do tipo string, que vai pegar o conteúdo do retorno, ó, content.response. Eu vou pegar os dados do retorno, tá? Que é justamente isso aqui, ó, a parte dos dados. E eu vou fazer o que, ó? Vou fazer uma leitura desse conteúdo. Então, eu li o conteúdo como uma string e joguei aqui no content. Pronto. Então, independente do formato que ele veio, eu li como uma string e armazenei aqui. Beleza? E aqui está dando erro. Por quê, Danilo? Porque eu preciso também adicionar o Newton Soft. Porque aqui, pessoal, é que a mágica acontece. O que eu estou fazendo? Ó? Eu estou retornando uma lista de game score. Olha só. Estou retornando isso aqui. Onde eu vou pegar o JSON-convert e vou deserializar o objeto. Então, eu vou transformar aquele arquivo que estava no formato JSON para um formato do tipo lista, que vai armazenar o nosso game score. Beleza? E o que eu vou deserializar? O que está dentro da variável content. Então, ele vai pegar o que tem aqui dentro, que está no formato texto, né, que é um texto, só que representa um JSON, vai converter ele para um objeto desse tipo aqui e vai devolver para o usuário. Se a operação não deu certo, quer dizer que ele tentou acessar o site por alguma razão, ocorreu um erro e ele não conseguiu trazer os dados, ele devolve uma lista em branco, tá? Então, se devolver uma lista em branco, ou é porque não tem nada lá, ou é porque deu algum erro. Viram que interessante? Beleza. Fechou? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês podem deixar nos comentários. E aí, pessoal, só um detalhe importante. Por que list aqui, ó? Né? Porque eu quero uma lista de dados. Se nós olharmos aqui, ó, isso aqui é uma lista de objetos, ó. É um array de objetos. Tá vendo que está entre colchetes aqui, ó? Tá vendo? Então, eu tenho um montão de objetos. O HighScore é um array, vamos dizer assim, de objetos, uma lista de objetos. Por isso que eu falo, pegue todos os dados aqui e converta em uma lista de GameScore, uma lista de objetos. Beleza?
Fechou. Então, com esse método, pessoal, ele já consegue pegar todos os dados. É como se fosse um select. Select asterisco from, tá? E agora, e se eu quisesse pegar um registro só, ao invés de todos? Então, eu usaria esse método aqui, que ele vai me retornar um tasks do tipo GameScore. Eu estou utilizando uma tarefa aqui, porque todo método assíncrono, ele precisa retornar aqui uma tarefa, tá? Senão ele não funciona. Ou também, um dado em branco, tem vários tipos, mas o task é o principal. Aqui, o nome getHighScore e o ID. Então, é um método que eu passo o código do registro que eu quero, apenas ele me traz apenas esse registro. Então, é como se eu falasse assim, ó, me traga aqui o registro de D2. Então, ele vai me trazer só isso aqui. Me traga o registro de D1. Vai me trazer só isso daqui. E aí, vamos lá. Eu estou montando a nossa URL, que eu tenho que acessar, né? Então, para eu pegar apenas um registro, qual que é o formato da URL que eu tenho que acessar, da nossa API? É o endereço URL mais o parâmetro, ó. Tá vendo? Interrogação ID igual a o código que eu recebi aqui. Ah, Danilo, o que é isso? É isso aqui, ó. Interrogação ID igual a 1. Olha lá. Pronto. É isso que vai vir para mim ali no método. Beleza? E aí aqui, deixa eu deletar isso aqui, nós não estamos utilizando. Deletar esse var aqui também, que vocês já descobriram para que serve, tá? E aqui eu estou fazendo o quê? Criando de novo o nosso HTTP client para montar o cabeçalho. E estou criando o nosso response, como nós criamos aqui em cima, ó. Só que ao invés de usar o var, agora eu estou definindo o tipo do objeto já logo de cara, né? E aqui eu estou falando assim, ó, pegue os dados de maneira assíncrona desse endereço. Então, ele está guardando o retorno. O retorno vai ser armazenado aqui em response e é a mesma coisa, pessoal. Ah, o retorno foi bem sucedido? Foi. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o conteúdo aqui, guardar dentro de content. E aqui, olha só que legal. Ao invés de eu deserializar, perdão, aqui é a mesma coisa, ó. Ao invés de eu retornar já esses valores de uma vez, retornar uma lista, eu estou fazendo o quê? Eu estou guardando a minha lista dentro da variável games, ó. Por quê? Porque aqui ele vai retornar um game score, ó. Então, o que eu mando como retorno? O game score que está na posição 0. Porque se eu estou passando um código, pessoal, ele só vai achar um registro, tá? E é o que está na posição 0 da lista. Compreenderam? Esse só tem um, onde ele vai ser armazenado na posição 0. Pronto. E se ele não encontrou nada, ou se não executou o código com sucesso, né? Comando aqui do getAssign com sucesso, eu retorno um objeto em branco. Viram que show de bola? Beleza, Danilo. Mas e agora? E para eu criar um novo registro? É tranquilo. Como que eu crio um novo registro? Utilizando um método, que já está pronto aqui, ó, que eu vou explicar para vocês. Create High Score, onde eu passo para esse método um GameScore, um objeto tipo GameScore. Tá? Também é um método assíncrono. E agora ele é do tipo task. Aqui. E olha lá, que show de bola. Eu tenho aqui a minha URL. Não precisaria disso. Deixei aqui só a título de experiência, né? Que eu poderia usar direto a URL. E aqui, o que eu estou fazendo? Ó? Eu estou, pessoal, serializando. Ó. Lembra que nós deserializávamos? Aqui eu estou serializando. Eu estou pegando um objeto e transformando ele para um formato JSON. Estou armazenando aqui nessa variável do tipo string. Pronto.
criei aqui o meu client, do tipo HTTP client, e vou fazer o quê? Olha que show de bola aqui, ó. Eu vou pegar e vou falar para o meu content, receber o quê, ó? Um string content do JSON encoding /application .json. O que é isso, ó? É como se eu falasse assim, ó, variável content, você vai representar aqui os meus dados e eles vão ser do tipo JSON, tá? Então estou deixando isso bem claro aqui, ó, na nossa string, beleza? Então estou falando que o conteúdo, ó, o conteúdo, tá vendo? String content, aqui é do tipo conteúdo. Estou falando que o conteúdo de um site, vamos dizer assim, de uma página, ela vai ser do tipo aplicação /json e vai estar codificada como UTF-8. E qual é o conteúdo dessa página? É o que tem aqui dentro do JSON. Então, estou criando aqui o conteúdo de uma página no formato JSON. E eu estou fazendo o quê? Ó? Eu estou executando um post, pessoal, post assign. Então, estou acessando o endereço e enviando os dados por meio do post, tá? O que eu estou enviando? O content, conteúdo da minha página. Para onde? Para esse endereço. Tá aqui. Olha que legal. E a resposta eu estou armazenando aqui dentro, tá? Porque olha lá, ele te devolve uma resposta. Ó, send a post request para um endereço de maneira assíncrona. Tá aqui. Beleza? E devolução, ó, representa a operação assíncrona realizada. Tá aqui. Que eu não quero fazer nada com o retorno. Só recebo só para guardar. Fechou? Viu que top? Basicamente, pessoal, é a mesma coisa. O que muda é a forma de enviar os dados. Então, quando eu quero pegar os dados da minha API, eu pego por meio do que? Do GET. E deserializo. Quando eu quero enviar, no caso, criar um novo registro, eu envio por post e serializo os dados que eu vou enviar para essa página. Tranquilo? E aí, pessoal, nós temos mais dois métodos aqui, show de bola. E eu já vou colar aqui os dois, ó, de uma vez. Que é o update e o delete. O update, tá aqui, ó. Eu passo um objeto do tipo game também, GameScore. E aí eu faço aqui, ó. Eu vou montar a minha URL. Qual vai ser a minha URL? É o endereço que eu quero acessar, no caso, o nosso high score, mais / o código do jogo, ó, né? O ID. Isso é um padrão da nossa API, pessoal. Então, quando eu acesso um endereço e passo um código aqui na frente, é como se eu estivesse falando assim, ó, eu vou fazer alguma coisa com esse registro, tá? E aí eu estou fazendo o quê? Serializando os dados do meu objeto aqui, criando o HTTP client, que nem nós fizemos aqui no create, pegando o conteúdo, falando, ó, esse conteúdo aqui que eu vou enviar, ele é do tipo JSON e está codificado como UTF-8. Beleza. E aqui eu dou um PUT. O PUT é o protocolo utilizado para fazer um request para atualizar os dados, ó. Até aqui. Então, estou enviando para este endereço esses dados. E aí, quando a nossa API receber esses dados, pessoal, nesse endereço, o que ela vai fazer? Ela vai atualizar o registro que tenha esse código, tá? Show de bola, né? Olha que maravilha. Se vocês olharam o conteúdo que eu indiquei para vocês no vídeo anterior, eu até vou colocar aqui nesse também, vocês vão ver como eu consigo interagir com a nossa API sem precisar programar nada, por meio de um software que consegue enviar e receber requisições da web. Beleza? Isso é bem legal. E o delete, pessoal, eu passo simplesmente o código do objeto que eu quero deletar, faço a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Crio o meu HTTP client e
faço um request aqui usando o delete, ó. Tá vendo? Passando quem? Passando os dados. Tá aqui, que é o endereço mais o ID. Só isso. Então, Danilo, aqui você só está acessando esse endereço só. Só que quando eu acesso por meio do delete, ele apaga esse registro. Viram que show de bola? É muito legal isso, pessoal. E dá para utilizar em qualquer plataforma. Se fosse criar uma aplicação mobile, como nós estamos criando, para o web, você vai conseguir utilizar de qualquer maneira. Até, no caso, eu já fiz aqui utilizando o motor de jogos aqui, o Unity. Meu, é muito top isso daqui, tá? Trabalhar com API é show de bola. Beleza, pessoal? Então, eu expliquei aqui para vocês o que cada método da nossa API faz aqui de acesso, né? Que interage lá com o nosso REST API. E no nosso próximo encontro, pessoal, nós vamos pôr a mão na massa e vamos utilizá-la no nosso projeto. Então, nós vamos fazer a tela da nossa aplicação, tá? E vamos fazer o quê? Utilizar essa API, interagir com o nosso REST API, que está hospedado lá no Heroku, cadastrar dados, alterar dados, excluir dados. Beleza? Então, pessoal, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.